que é o livro que nós estamos aí, vocês devem entender, estamos aí, se eu não me engano, na página, deve ser marcada aqui, 53, é isso? 53, né? Deixa eu ver. 53, né? Estamos levemente atrasados, sinto muito, mas em função das nossas aí, saídas um pouquinho aí pelo acostamento, coisa que faz parte do próprio processo aqui, não há como a gente evitar. Né? Então, o Aristóteles está nos contando qual é a sua concepção de gestão da cidade, e eu queria sempre insistir que o ponto central para que a gente não caia aqui em nenhuma armadilha é entender que para Aristóteles a vida social, a vida na cidade é tão natural quanto as funções fisiológicas são. Ele acha que é imprescindível que isso aconteça, portanto, ele tenta, como ele parte de alguma coisa que ele acha que era natural, então ele tenta descobrir quais são os mecanismos naturais disso. Então é por isso que ele fica aí tentando entender os diversos aspectos da vida na cidade, por meio dessa análise que ele faz aqui, nesse texto, que é um pouco truncado, né? Não é truncado por virtude da sua origem. Então, esse é um texto que não foi feito para ensinar ninguém, não foi, na verdade, não é um livro, são anotações de aula. Então, ele é cheio de redundâncias que, no nosso caso, não tem, porque foi editado, né? O texto foi editado por alguém. Então, ele tem, assim, na verdade, anacolutos, tem algumas contradições. Por exemplo, ele faz promessas assim, logo mais veremos tal coisa, nunca vê. Né? Então ele menciona assim, não, aí como eu pretendo um dia fazer tal coisa, não sabemos se fez ou não, porque não sabemos do paradeiro daquele livro, né? Eu sei que de fato fez. Então esse é o problema de um texto oral. O texto oral, às vezes, no texto oral há uma troca de sentido das palavras, às vezes usa duas palavras para a mesma coisa. Daquela relação das traduções, né, que você apresentou, qual é disponível melhor? Disponível tem eu diria que o melhor que precisa fazer é tentar encontrar essa aqui inteira. Essa é a melhor de todas. Essa aqui. Cury. Mário Gama-Cury da UNB. Não tem para comprar novo. Se tivesse, nós teríamos usado esse aqui. Teria sido melhor. Não daria para ler tudo, mas a gente faria uma leitura melhor do que essa aqui, que é uma leitura um pouco, às vezes, um pouquinho difícil, né? Vamos combinar, né? Que é um pouco truncada, assim. Mas, na verdade, na prática, você só tem a tradução do Nestor, aquele Nestor Xavier, que é uma tradução antiga e que foi muito atrapalhada pelos revisores aí ao longo do tempo. Então, a melhor tradução mesmo é essa daqui. Essa é a melhor de todas. E vocês, se fossem ler esse livro, ficariam muito impressionados como ela é melhor do que o outro. Olha, por outro lado, aqui está a tradução do conjunto de textos que configuram juntos a política. Então, há aqui muita repetição, então a ordem desses livros está errada. Olá, Marcos, bem. Então, a ordem está errada, então, ele fala de coisas que não explicou ainda, como se você já soubesse. Então, aqui está errado. Mas, seja como for, entendeu? Vai dar um certo trabalho ler esse negócio. Porque, se você vai na tradução, digamos, sintetizada, que é essa que estamos vendo, precisaria ter sido melhor traduzido isso aqui, né? Está ruim a tradução. Teria sido uma solução muito próxima do bom, porque nós temos só 10 noites. Você vai aqui, você vai ter muito menos dificuldade de entender, em compensação, vai dar mais trabalho para montar na cabeça o esquema. A tradução inglesa que eu comparo, que é considerada padrão para a língua inglesa, da Universidade de Oxford, essa tradução está editada em 2 volumes, pela Universidade de Princeton. Há várias traduções, há vários lugares onde há essa tradução em inglês, né? E é uma espécie de padrão para o inglês, como há um padrão para o alemão, há um padrão para o francês, e entre esses padrões, digamos, das línguas mais cultas, mesmo assim há diferença. Chama-se Aristotle Complete Works. Né, obras completas de Aristóteles.
Então, a edição que eu tenho é traduzida pela Universidade de Princeton, quer dizer, ela é editada pela Universidade de Princeton nos Estados Unidos, mas a tradução é Oxford. Ela é muito parecida com essa, mas, às vezes, a ordem que está aqui dentro, porque aqui, a base dessa tradução aqui, foi a base foi traduzida no grego, né? Do grego direto. Mas a sequência que está aqui dentro é a sequência alemã. E a tradução da Universidade de Oxford tem a sequência britânica, que é já um pouquinho diferente. Então, alguns capítulos não batem entre o que está aqui e a tradução inglesa. Mas eu descubro facilmente, tanto é que eu anoto sempre. Eu sempre tenho a referência das duas. Mas dá um certo trabalho, porque é um pouco de pesquisa geológica. Deve ter boas traduções do grego para o alemão. Porque foram os alemães quem organizaram essa confusão toda de teatro grego, de Aristóteles, Platão. Então, foi um conjunto de filólogos alemães do século XIX que gastaram a vida, tem aí uma vintena de pessoas para botar ordem na bagunça que estava. Porque, entendeu? Tinha fragmentos, troços que o rato roeu, você não sabia o que tinha no meio. Então, os alemães organizaram o negócio, e aí o francês fez uma versão francesa a partir da alemã, mas sempre com alguma mudança, até para não parecer que copiou a Alemanha, né? E os ingleses também fizeram. Então, a tradução, digamos, padrão em inglês é da Universidade de Oxford, que é editada por tudo quanto é a universidade. Então, a Universidade de Princeton tem, que essa que eu tenho. Então, a universidade tem lá um University Press, né, que é uma editora universitária, vai lá e pega a tradução oxfordiana e transcreve. E tem a alemã e tem a francesa, mas nós aqui não temos a tradução brasileira, digamos, padrão. Então, o que você tem aqui é uma vintena de livros traduzidos, um do francês, outro do inglês, um outro do grego. Do grego são pouquíssimos. Tem esse aqui, tem Ética Nicômacos, traduzido pelo próprio Mário da Gama Curi, também do grego. Olha, eu acho que não deve ter mais nada. O resto é traduzido do francês, do inglês. E não tem tudo traduzido, não, tem uma parte só. Então, a única experiência organizada de tradução de Aristóteles é essa portuguesa, cujos sites vocês conhecem, que é um negócio feito assim ao longo de muitos anos, que eles reuniram um conjunto de especialistas para traduzir todo o Aristóteles, do começo ao fim, né, para o padrão português. Eu diria que aí está a esperança da gente ter uma coisa dessa, né? Não, a mesma coisa aconteceu com Platão, porque o Carlos Roberto Nunes, que é um outro tradutor da antiga, traduziu o Platão inteiro e cedeu os originais para a Universidade Federal do Pará, que os publica mal e porcamente. Então, você não consegue comprar os livros, porque fazem um pouquinho e ficam 10 anos sem reeditar. Que é igual a não ter, né? Então, o Platão está bem coberto. Temos aí uma versão portuguesa no Brasil, a partir do grego. Mas Aristóteles só tem essa portuguesa que está acontecendo agora. Aqui no Brasil é realmente muito pobre a situação brasileira de Aristóteles. Muito pobre. O Mário Ferreira dos Santos tem uma meia dúzia de livros, tem dois, acho que tem 2 ou 3. Categoria, isso mesmo. Tá? E tem a corrupção, e tem também o... eu acho que também tem esse, tá? Tem impressão. Bom, continuamos, pessoal? O que vocês acham? Topamos? Então, estamos na página 53 da finalidade do Estado. Se você for seguir o outro livro, esse aqui, você vai descobrir que esse aqui vai pulando de capítulos. Os capítulos não são sequenciais. Possivelmente, o editor desse livro que nós estamos lendo tem certa razão, porque ele está tentando dar uma ordem cronológica. Não porque o original não foi feito de propósito, ele foi apenas juntado por alguém. Então tem cabimento fazer isso, não é uma coisa errada. Né? Quem é que gostaria de ser o leitor da primeira parte da sexta-feira? Bom, tá. Vamos, muito bem, vamos lá.
capítulo 5 da finalidade do Estado. O homem é, por sua natureza, como dissemos desde o começo, ao falarmos do governo doméstico, o dos escravos e dos escravos, um animal feito para a sociedade civil. Assim, mesmo que não tivéssemos necessidade uns dos outros, não deixaríamos de desejar viver juntos. Na verdade, o interesse comum também nos une, pois cada um aí encontra meios de viver melhor. Eis, portanto, o nosso fim principal, comum a todos e a cada um em particular. Reunimos-nos, mesmo que seja só para pôr a vida em segurança. A própria vida é uma espécie de dever para aqueles a quem a natureza a deu, e, quando não é excessivamente acumulada de misérias, é um motivo suficiente para permanecer em sociedade. Ela conserva ainda os encantos e a doçura deste estado de sofrimento, e quantos males não suportamos para prolongá-la. Ele está insistindo sempre na sua profissão de fé, de que a vida humana só é vida humana se em sociedade. Então, a exceção é ou divina ou é animalesca. Não é possível um homem existir, o que não significa que uma pessoa adulta que tenha se rebelado contra o mundo não possa morar em cima do mar. Pode. Mas isso não é de modo nenhum a regra. Isso é apenas uma acidentalidade. 53, Alexandre, tá? Aí no equivalente no livro do Cury é livro 3, capítulo 5. Tá? Mas, vamos lá? Continuamos. Mas não é apenas para viver juntos, mas sim para bem viver juntos, que se fez o Estado. Aqui não precisamos ler, não, eu vou explicar o que é isso. O que ele está querendo dizer na nota 10 é que o que Aristóteles disse aqui é no seu conceito de felicidade humana. Então, é o assunto fundamental da ética a Nicômacos, que é o livro que precede, e aí está claro que sim, precede esse aqui, o assunto que precede, em que Aristóteles desenvolve a ideia da eudaimonia, né, que é a ideia do espírito bom. Ele acha que o ser humano nasce para ser feliz, e felicidade é a realização das potencialidades humanas, das potências humanas. Então, a felicidade varia de pessoa para pessoa, mas ela não está, obviamente, associada ao mundo material. É uma necessidade, ele está sempre dizendo que a alma é mais importante que o corpo. Então, ela de alguma maneira, é uma proposta de felicidade abstrata, assim, não concreta, não material. Então, quando ele diz que é para viver bem, ele está querendo dizer bem no critério de eudaimonia, né, do espírito bom, que ele acha que é a felicidade humana. Então, para entender isso com toda clareza, tem que ler o Ética a Nicômacos, né, que é o livro em que ele debate o que é, afinal de contas, felicidade humana. É isso que ele... Eudaimonia? Eu é bonito. Daimos é espírito. Daí vem a palavra demônio. Né? Daimônio, demônio é espírito. O demônio, em princípio, significa apenas espírito. No mundo moderno, que adquiriu esse conceito de espírito mau. Mas, em princípio, em grego, daimos não é ruim. Tanto é que o Sócrates dizia que ele era governado por um negócio chamado espírito familiar. Toda vez que ele estava frente a frente a uma situação muito crítica, uma voz falava com ele. Essa voz, obviamente, é a consciência moral, né? Só que Sócrates dava a essa consciência moral o título de demônio familiar, como se houvesse um espírito protetor dele, né? Que o ajuda a tomar decisões. Então, o demônio não é, historicamente, em grego, uma expressão negativa. Então, o objetivo do homem é ser feliz, mas ser feliz nesse sentido. Quer dizer, ser capaz de atingir todas as potencialidades da felicidade humana. E essa felicidade sempre está acima e não está abaixo, no mundo das coisas. Então, é apenas para ficar claro
O que é que ele quer dizer aqui com felicidade da cidade? Não tem relação nenhuma com democracia, né? Origem do termo democracia. Democracia significa governo do povo. Demos, povo, cracos, governo. Não tem nada a ver com isso. O que ele vai dizer depois, mais tarde, porque ele acha que, em princípio, a democracia é uma espécie de perversão, embora ele admita que seja difícil ficar sem ela. Então, democracia para o Aristóteles não é a fórmula melhor de governar. Na verdade, o que ele acha que a fórmula de governar é uma democracia permeada com algum controle oligárquico. Mas a gente vai ter tempo de ver isso, que ainda está aí no nosso trajeto. Né? Então, em princípio, não. São expressões separadas. Mas não é apenas para viver juntos, mas sim para bem viver juntos que se fez o Estado. A cidade, né? A cidade. A cidade. Sem o que a sociedade compreenderia os escravos e até mesmo os soldos animais. Ora, não é assim. Esses seres não participam de forma alguma da felicidade pública, nem vivem conforme suas próprias vontades. Porque esses seres são partes mecânicas da família. Como eles não têm autonomia nenhuma, eles não têm acesso à possibilidade da plenitude humana, como Aristóteles prega. Quer dizer, eles não são capazes de escolher nada. Eles são como se fossem utensílios, como se fossem máquinas. Os homens tampouco se reuniram para formar uma sociedade militar e se precaver contra as agressões, nem para estabelecer contratos e fazer trocas de coisas ou outros serviços. Caso contrário, os tirrenianos e os cartagineses e todos os outros povos que comerciam uns com os outros seriam membros de uma mesma cidade. Então, mas o fato de que as cidades produzem um comércio não significa que seja uma mesma cidade. E não é para isso que o mundo foi criado, para fazer comércio. É preciso entender numa globalização que a globalização não resolve os problemas de natureza políticos, ele resolve problemas econômicos. Né? E nós saberíamos disso mais facilmente quando a gente lembra que o assunto político está sempre subordinado ao assunto econômico, o assunto político é sempre superior ao assunto econômico pela própria hierarquia das castas. Então, abaixo de todos os assuntos, em termos de poder relativo, abaixo de todos está apenas os assuntos do mundo da ação humana, no sentido muscular da palavra. Depois vem os assuntos econômicos, logo em seguida. E ontem eu disse para vocês que Aristóteles nos contou aí indiretamente que não é para botar a burguesia no poder. Quer dizer, muito pior ainda é botar quem está abaixo da burguesia. Não entendo com isso que eu tenho querido dizer que é melhor dar o governo para os sindicalistas do ABC. Não é essa a ideia. Então os assuntos econômicos estão subordinados a dois assuntos maiores do que ele, o assunto político e o assunto, digamos, espiritual. No fundo, os assuntos espirituais sempre mandam em todos os outros. Eles mandam de uma maneira difusa e indireta, porque o Brahmani não tem armas para forçar os outros a obedecê-lo. Mas, no final das contas, depois que tudo é errado, o Brahmani ainda fala, está vendo? Não falei que está errado? E mais ou menos mostra dissimuladamente o caminho. Porque o Brahmani não tem nenhuma autoridade concreta, a não ser autoridade moral. Quer dizer, o Brahmani ele é respeitado por aquilo que ele apresenta de autoridade moral, mas ele não tem meios de forçar sua opinião. Então, o Brahmani sempre é um sujeito que tem que ser acreditado pelo que está embaixo. Então, por exemplo, você quer ver um exemplo? Quando formaram o Estado de Israel, o novo agora, em 48, os rabinos estavam contra. Estavam contra porque, de acordo lá com o que os rabinos entendem que seja lá o destino de Israel, não era a hora de voltar para a Palestina. Então, os rabinos estavam contra. Mas quem fez o Estado de Israel, com o auxílio, obviamente, dos americanos e dos ingleses, né, eram aqueles judeus belicosos que vieram ali do Oriente, da Polônia, da Rússia, né, Golda Meir, aquela turma que eram todos judeus militares, todos socialistas e militares, todos eles belicosos. E inventaram de botar Israel na marra, lá onde está agora. Né? Daquele dia em diante nunca houve um dia de paz naquela região.
E os rabinos, e não só isso é um problema insolúvel, como os rabinos, eu digo, a instalação de Israel à força no Oriente Médio, gerou um conjunto de consequências para o judaísmo que foi desjudaizante, aumentou imensamente a taxa de judeus laicos. Agora, veja, enquanto os judeus não tinham pátria nenhuma, o rabinato os manteve coesos como raça. Entenderam? Quer dizer, o rabinato, pela própria ação espiritual, religiosa, foi capaz de manter os judeus durante 2000 anos. Quando você os reúne em todo lugar contra a opinião do rabinato e força a existência de um Estado na margem, às custas da ocupação de um lugar onde morava gente, então o que acontece aí é que esse processo desjudaiza os judeus, porque eles são cada vez mais laicos. Todos eles sempre falando em voltar para um lugar, né? Medo. Você compreendeu como o rabino como há uma diferença de autoridade entre as duas castas? Então, o problema da vida é que quando a primeira casta é desrespeitada, em qualquer situação é a mesma coisa, então vai dar errado. E depois que tudo der errado, você volta atrás e fala assim, bom, é verdade, você tinha razão. Ficou tão fragilizado que foi roubar gravado. Pois, coitado do... Deve ser maluquinho, né? Esse Sobel, ele é um sujeito muito complicado, viu? Eu acho que esse negócio de gravado é o menor dos problemas que ele tem. Mas ele é um sujeito que já deu as declarações mais absurdas que você pode imaginar. Então, essa situação, por exemplo, de contradição da primeira casta, sempre dá com os burros na água. Porque a primeira casta, no fundo, sempre tem razão. É claro que na primeira casta tem que escolher quem você ouve, né? Também há maus conselheiros. Não há diferença moral entre nem um parâmetro de qualidade único dentro das castas. Então há maus brahmanes, há maus guerreiros, há maus empresários, há sempre alguém que não funciona. Então, esse problema aqui, que eu acho que fica esclarecido assim. Continuamos. Eles possuem tratados redigidos por escrito, com base nos quais importam e exportam suas mercadorias, garantem-nas uns aos outros, prometendo defendê-las à mão armada. Mas não têm, quanto a esses objetos, nenhum magistrado que lhes seja comum. Cada um desses povos tem em seu próprio território. Eles não se preocupam com o que os outros são, nem com o que fazem, se são injustos ou corrompidos com particulares, só fazendo questão da garantia que ambos os povos se deram mutuamente de não se pesarem. Aqui é uma coisa interessantíssima, é o seguinte, você tem ideia de quantas línguas artificiais existem no mundo, como o Esperanto? 1000 e alguma coisa. Depois do Esperanto, a língua artificial mais conhecida chama-se Volapük. Antigamente, hoje não tem mais ninguém que fala Volapük, mas antigamente tinha um pessoal aí que adorava ficar falando Volapük para parecer assim, original. Tem um livro do Paulo Ronan chamado Torre de Babel, não, Babel e Antibabel, que conta para você essa história toda, um livro daquela coleção Perspectiva, um livro curto, fácil de dizer, do Paulo Ronan, o Paulo Ronan foi um judeu húngaro que ensinou o Brasil a traduzir. Um sujeito de grande mérito e grande competência. E o Paulo Ronan, não é que ensinou o Brasil a traduzir, ele deu ao Brasil, no Brasil, um valor, assim, digamos, existencial para a função de tradução, que era um negócio que os editores nem davam crédito. Hoje, quase imprescindível ver quem traduziu o livro, né? Tanto é que nós estamos fazendo essa crítica o tempo todo aqui. E o Paulo Ronan conta, então, como é que essas línguas artificiais foram aparecendo. E eu fiquei com a pulga atrás da orelha nesse negócio de Esperanto e tal, e fui lá ver a história daquele fulano que foi o inventor do Esperanto, se chama um russo, um judeu russo, já vou lembrar o nome dele, já daqui a uns minutos, e você, o que é o Esperanto é que deu mais certo, né? Mas é como se fosse uma barreira, ninguém consegue fazer isso virar verdade. Então, o Esperanto virou uma espécie de clube de xadrez, assim, tem uma meia dúzia de pessoas que falam, então ficam se reunindo para falar Esperanto.
né? Não é? Zamenhof, é o nome do autor desse negócio. Aí eu fui estudar a vida do Zamenhof para saber como é que ele tinha inventado esse negócio. E aí eu descobri que o Zamenhof tinha inventado o Esperanto na esperança de que ele fosse a língua de uma sociedade nova, em que não haveriam mais as nações tradicionais, mas haveria uma nação nova, que não seria nem Polônia, nem Islândia, nem Filipinas, nem Brasil, nem Paraguai, nem a Grécia. Ou seja, seria uma espécie de sociedade nova, dirigida provavelmente por um órgão central como a ONU, e a razão pela qual essas línguas não pegam é por causa disso mesmo, porque imagine vocês quanto tempo teve de cultura em torno da língua portuguesa para que nós pudéssemos falar português hoje. Então, todos os problemas que possa ter o português, dificuldade gramatical, a nossa língua é viva porque ela tem uma base cultural, ela representa uma história. Mas essas línguas artificiais, elas não têm isso. E é por isso que elas nunca dão certo, porque elas começam vazias de conteúdo, não tem cultura nenhuma atrás, não tem conteúdo. E o que eu estou dizendo é apenas para reforçar o que a história está dizendo ali, que não são as relações de comércio, não são as relações externas que farão com que duas sociedades possam se tornar equivalentes ou sintônicas. Quer dizer, você não conseguirá destruir as nacionalidades. No fundo é isso. Quer dizer, a nacionalidade é alguma coisa que não se destrói. E mesmo quando você tem uma língua, digamos, aquilo que se chama de língua franca, sempre há uma língua franca, né? Vocês conhecem essa expressão. Língua franca é a língua que todo mundo fala em dado momento. Às vezes é uma língua específica, às vezes é uma língua misturada. Por exemplo, no Nome da Rosa, tem lá um sujeito que fala lá uma língua que é mistura de inglês com francês, com alemão, com português. Então, a língua franca atualmente é o inglês. Mas o inglês, de modo nenhum, se confunde com as línguas nacionais. Então, quando um alemão fala inglês, você vai para a Alemanha, todo mundo fala inglês, e muito bem. Mas nenhum alemão duvida que a língua dele seja de fato o alemão. Ele não sabe que, no fundo, ele fala alemão e não inglês. Então, a possibilidade de ter uma sociedade não depende de fenômenos externos de natureza comercial, de natureza diplomática. A sociedade é alguma coisa que está ligada aos seus antepassados, o lugar que você enterrou os seus avós. O nome que você leva, e é por isso que as línguas naturais, mesmo sendo, digamos assim, imperfeitíssimas, porque tem dificuldades, né, quase que intransponíveis, quem é que sabe conjugar o imperativo em português? Difícil achar alguém que consiga pegar as duas pessoas do singular, as segundas pessoas do singular e plural, tirar o S, depois pegar o subjuntivo e pegar as outras. É difícil. Tá? Então, as línguas que são artificiais, que são feitas para serem simples, são feitas para serem fáceis de falar, elas nunca pegam, apesar da sua facilidade. Porque elas não representam nada culturalmente, elas não estão associadas à vida real e passam a ser meramente curiosidade. Se vocês querem entender isso, leiam o livro do Paulo Ronen, Babel e Antibabel. Vocês vão ficar de cabelos em pé com a descrição que ele faz da quantidade de línguas artificiais que existem no mundo. Que todo sujeito esperto, entendeu, inteligente, faz por brincadeira, propõe uma língua nova. A criança não faz isso? Língua do P, língua de não sei o quê. Já viu criança pequena, meninas com 12 anos falando a língua que elas inventam? É absolutamente impenetrável o sentido daquilo. Só elas entendem. Só meninas conseguem fazer, meninos não conseguem. Tem uma habilidade linguística extraordinária, na mesma idade que os meninos. Falam línguas absolutamente estranhas. Então, você pode fazer esquemas linguísticos novos, mas você não consegue substituir a cultura que está por trás da língua. É por isso que só se deve aprender francês na letra francesa, só se deve aprender alemão nos português, só se deve aprender inglês na cultura inglesa. Porque nessas escolas, além de ter lá uma metodologia, também tem você não fala aquela língua, você se apaixona pela cultura da língua. O método como você aprende uma língua é se apaixonando pela cultura que fala aquela língua. E esse é o problema do espanhol, porque o espanhol é ensinado aqui com sotaque argentino.
Então, é muito chato você ir lá aprender a falar cabajo e cage. E não há aqui uma preocupação de se ter uma escola de espanhol, de cultura espanhola. Então, o espanhol é uma das línguas mais belas do mundo, né? Mas, em vez, você põe um argentino para dar aula, e aí então ele retira o S sibilante, que é o S, né? O S sonoro e maravilhoso do espanhol legítimo, né? Que, por exemplo, matadores, aquele sibilante no final, e põe matadores. Tira o S fora. Né? Vocês sabem a história do argentino ensinando o filho a falar espanhol? Falou assim, em castellano, el plural se hace con el S. Por ejemplo, un fósforo, dos fósforos. Você tirar o S do espanhol, você destruiu a língua, a sonoridade da língua. Então, só consegue manter o S quem for capaz de chegar ao espanhol não como apenas um código de comunicação, mas como sendo um reflexo de uma cultura extraordinária, maravilhosa, magnífica, que a gente deveria ter vontade de aprender. Né? Eu estou fazendo camelô em São Paulo, R$10. R$10. A gente não fala espanhol. Né? Todos falam assim. Né? Bom, continuamos? Aqueles, pelo contrário, que se propõem dar aos Estados uma boa Constituição prestam atenção principalmente nas virtudes e nos vícios que interessam a sociedade civil. E não há nenhuma dúvida de que a verdadeira cidade, a que não o é somente de nome, deve estimar acima de tudo a virtude. Aqui tem um problema de tradução, nas virtudes e nos vícios da sociedade. E não que interessam, mas da sociedade. Parece um pouco. Eu queria tentar interpretar por que às vezes o sujeito consegue traduzir tão canhestamente as coisas aqui. É porque o tradutor francês original, ele não parafraseou o texto. Ele pegou. Imaginem um estudante grego anotando coisas que o Aristóteles dizia. Então, é claro que essa anotação é uma coisa feita meio precariamente, né? Tente anotar tudo que eu digo, você não consegue. Porque a voz, né, a fala é mais rápida do que a mão. Não é isso? Então, o jeito escrevia assim, mais ou menos pontuando as coisas. Então, o que faz o Mário da Gama Cura? Ele parafraseia, quer dizer, ele pega uma estrutura que está assim, mais ou menos nos seus pontos e dá uma estruturazinha nela. E o tradutor não fez isso. Então, o texto original francês deve ser muito mais parecido com o texto grego. Mas quando você o verte para uma terceira língua, que é o português, esta rudeza do original toma um aspecto muito mais grave. Então, ficam essas coisas assim, malucas, né? Isso que a gente chamaria de tradução canhestra, que aparece às vezes, que é você, em vez de falar assim, entendeu? Você não vai direto ao ponto, fica torto, o sentido que se dá à palavra é um pouquinho ambíguo. Esse é o problema, tá? É o modo como o original francês estava traduzido, que tentou respeitar a rusticidade do texto original grego. Então, é isso que está errado aí, né? Mudar para da cidade, né? Continuamos. Sem isso, não será mais do que uma liga ou associação de armas, diferindo das outras ligas apenas pelo lugar, isto é, pela circunstância indiferente da proximidade ou do afastamento respectivo dos membros. Sua lei não é senão uma simples convenção de garantia, capaz, diz o sofista Licefron, de mantê-los no dever recíproco, mas incapaz de torná-los bons e honestos cidadãos. Esse Licefron é um discípulo de Gorgias, que era um sofista lá, que aparece o tempo todo na obra de Platão, portanto, contemporâneo da Aristóteles. Eu queria aqui tentar explicar para vocês um pequeno trecho, fazendo novamente uma paradinha no acostamento aqui, dizendo o seguinte: assim, grosseiramente, na teoria dos contratos, você pode sempre conceber 3 tipos de contrato. Tem um contrato muito simples, de corriqueiro, que é aquele que você faz quando pega um táxi, ou quando você entra num restaurante e ordena um determinado prato. Que contrato é esse? Esse é o contrato em que você
um contrato em que você... É um contrato de fato, você, no final da corrida, tem que pagar o táxi, né? Mas esse contrato não é assinado. Então, alguém, por acaso, já teve que assinar um contrato por escrito, uma nota promissória, quando entrou num táxi? Tá? Então, esses contratos, os economistas chamam de contratos spot, S-P-O-T, spot. Então, você, por exemplo, está precisando de petróleo, a Petrobras precisa de petróleo porque o consumo foi maior do que a demanda, ela vai no mercado spot de Roterdã e compra lá não sei quantos milhões de barris. Então, o contrato spot é um contrato jurídico, mas ele é informal, ele não tem papel. Mas se você não pagar o táxi, o motorista pode reclamar na justiça se você não pagou. São contratos baseados, portanto, são contratos fugazes e, portanto, são contratos baseados na conveniência e na especulação. Não é isso? Por exemplo, se tiver 5 táxis esperando, você vai pegar o ar-condicionado. Compensação, se você estiver saindo dentro de um táxi num lugar remoto, o sujeito pode até te pedir mais para te levar. Não é assim? Então, são contratos que funcionam na base disso. Bom, o segundo tipo de contrato é o contrato que é intermediado pelos advogados, que é o contrato escrito, que são esses contratos que todo mundo faz para aluguel, para emprego, para comprar e vender coisas a prazo. Enfim, todos os contratos que nós chamamos de contratos são esses, do segundo tipo. Eles têm como a técnica jurídica prevê que qualquer contrato que seja tem que ter uma cláusula de penalidade, porque pressupõe-se, quando se faz um contrato desse, que há uma perspectiva de calote. Porque se não fosse assim, não teria que ter a cláusula da penalidade. Então, esses contratos têm lá uma cláusula, dizem, quem não cumprir, não tem que pagar não sei o quê, pro outro. E esses contratos, portanto, revelam subjacentemente ao contrato uma relação de desconfiança. Claramente. E há um terceiro tipo de contrato, que é tipicamente o contrato de casamento, que é um contrato que pressupõe que a união dos contratantes, ou seja, a sintonia dos contratantes, é melhor do que a separação. Todo mundo prefere ficar junto, porque é melhor do que ficar separado. Os contratos de casamento não deveriam ser feitos por escrito, embora a cultura americana do contrato escrito, né, está transformando tudo quanto é contrato em contrato assim. O Bill Gates teria um contrato com a mulher dele, que entre as cláusulas que tem, diz que ele pode passar lá 2, 3 dias por ano com uma namorada lá que ele tem não sei onde. Mas é uma coisa ridícula. As cortes britânicas não aceitam esses contratos, não os reconhecem como legítimos. Porque certas coisas não são passíveis de contrato. Então, um exemplo típico no mundo econômico de contratos assim, que são chamados de relacionais, são isso que nós chamamos de cluster. Quer dizer, essa ideia de que um grupo de empresas congêneres ficam melhor juntas se elas tiverem relações de cooperação e ninguém tem que botar isso no papel, não é para escrever isso no papel, não precisa. É apenas a percepção clara de que se a escola técnica que tem em volta perto de mim funciona bem, eu também ganho. Então, o que ele está dizendo aqui é isso. Quer dizer, o fato de que, para você poder ter esse terceiro tipo de contrato, só dá para ter esse terceiro tipo de contrato quando há uma unidade cultural, que é o que tem na polis. Então, ele só pode ser feito internamente. Entre polis diferentes, só podem funcionar o primeiro ou o segundo tipo, ou seja, os contratos spot e os contratos normais. Entenderam? O que faz uma comunidade ser uma comunidade é o fato de que ela tem relações entre os indivíduos que são compartilhadas de modo voluntário. E isso só é possível dentro da polis. Então, 2 cidades que comerciam uma com a outra não conseguem isso porque elas estão apenas atadas por um contrato mútuo de comércio, tem um acordo de comércio. Então, o Itamaraty assinou para esse papel, pronto, já não é mais relacional, já é um troço de natureza comercial. É isso que ele está dizendo aqui.
que não é possível produzir um verdadeiro Estado a não ser relacionalmente, ou seja, apenas a partir de relações de convívio real e concreto. Continuamos? Para tornar isso mais claro, suponhamos que aproximamos os lugares em que as cidades de Megara e Corinto se tocam. Esta proximidade não fará com que os dois estados se fundam. Sempre quando tiver estados, vocês traduzam mentalmente por cidade, tá? Porque a palavra Estado é absolutamente inadequada para esse livro, porque o Estado tem uma conotação moderna que não se parece com o Estado no tempo de Aristóteles, porque no tempo de Aristóteles a polis é sobretudo uma entidade de unidade, uma unidade de imaginário coletivo, ela é uma entidade de enorme unificação. Então todas aquelas pessoas lá, elas acreditam que o mito fundador é o mesmo, todas se acham filhos de não sei quem, todos prestam homenagem ao mesmo Deus. Então, é por isso que a gente não entende, hoje em dia, com tanta clareza, o problema de Sócrates. Porque o Sócrates chega e fala assim, olha, é o seguinte, pô, eu não quero, porque acusaram Sócrates de estar torcendo para os deuses que não são da cidade. Entenderam? A acusação maior, a acusação subsidiária. E ensinar isso para os jovens. São as duas acusações contra Sócrates. Um, que ele abandonou os deuses da cidade por outros. Segundo, que ele fez os jovens comprarem essa ideia. Pois, o crime que Sócrates teria feito é o crime de desunificar a polis. E aí vocês compreendem o quanto é poderosa essa unidade que há. Então, o que se chama de polis aí é uma unidade de imaginação coletiva, ou seja, uma unidade existencial completa e total de todo mundo. Ainda mais porque são lugares pequenos, onde é provável que os laços de parentesco sejam muito grandes. Todo mundo é meio primo de todo mundo, assim, tem alguma ligação com todo mundo. Então, a palavra Estado, que tem no sentido moderno, um sentido muito mais de Leviatã do Hobbes, então, quando chega em Thomas Hobbes, em 1500, 1600, ele diz assim, não, o Estado é o seguinte, como os homens são todos maus, então nós temos que chamar o Estado que vai botar ordem aqui. Entendeu? E é o pitbull no galinheiro, né? Não é? O Estado o Leviatã de Thomas Hobbes é botar o pitbull no galinheiro. As galinhas ficam brigando, então bota lá o pitbull, né? Que é um péssimo negócio, viu? Porque é o quê? Um banquete. Porque é um péssimo. Não é isso que eles fazem conosco? Aí o História falou assim, olha, é o seguinte, já me chamaram, né? Chega lá aquele grande ali, tá bom, é o seguinte, eu preciso de uma ajuda aí, pô. Então passa a pagar 40% do dinheiro de vocês. Então, é muito pior negócio você chamar o bandidão para cuidar dos batedores de carteira. É melhor você ficar com os batedores de carteira do que você chamar o Fernando Beiramar e o PCC para cuidar disso. Então, o Estado moderno é o PCC. Compreenderam o que é o Estado moderno? Então, quando a gente ouve Estado aqui, a gente já fica meio confuso, porque desde Thomas Hobbes que o Estado é um monstro. Tanto é que ele chamou o livro em que ele propõe isso de o Leviatã. O Leviatã é um monstro marinho. Tá? Então, o Leviatã é um monstro. O Estado moderno é um monstro. Ele é uma hidra. Ele é um monstro sorvedor dos recursos alheios. E esse Estado não existia no tempo de Aristóteles, porque o Estado da polis grega, sobretudo das pequenas cidades que haviam lá, era um Estado que era, na verdade, um estado de espírito. Entendeu? Era mais um estado de espírito do que, né, um aparelho de Estado. Talvez essa seja a melhor maneira de explicar a diferença. Então, de modo geral, toda vez que aparece Estado, traduz por cidade, que daí funciona. Tá? Isso não aconteceu, então, na época dos gregos, mas logo após os romanos já começa a haver uma... mas menos do que hoje, né? Sim. Menos do que hoje. Então, por exemplo, você pega o mais malvado dos senhores feudais, esse sujeito não conseguiu inventar, por exemplo, o serviço militar obrigatório. Depois da minha área de atual, um dos livros mais importantes já escritos no século XX, tá? Chama-se De Pouvoir, Histoire de Sacrosantos, do Poder, História do Seu Crescimento.
que é da autoria de um sujeito chamado Bertrand de Juvenel, e que não tem tradução em português. Eu comecei a fazer uma tradução, mas eu não consigo mandar, porque numa prática eu nunca tenho tempo para tocar. Mas tem uma promessa de edição, sabe, possível fazer a tradução. E esse livro, o Bertrand de Juvenel, diz assim: olha, durante a história da humanidade, todos esses atos que parecem ser progresso em termos de liberdade humana são exatamente o contrário. Porque quando você tinha a Idade Média, o príncipe tremia de medo do padre. Então, se você acha que o príncipe, para te fazer uma sacanagem, ele tem que passar pelo padre, e o padre pode não concordar. Como era muitas vezes o caso. Porque se o padre comunicar ao povo que o príncipe tal está excomungado, ele não tem mais nenhuma autoridade. Então, quando aparece o Filipe IV Belo, no século XIV, e que acaba com o feudalismo, todo mundo parece que agora iríamos diminuir a tirania da igreja. Mas você diminui a tirania da igreja, só aumenta a tirania do príncipe. Que agora o príncipe não dá mais satisfações à igreja, mas ainda tem que dar satisfação à Bíblia. Porque o príncipe ainda continua subordinado à Bíblia, ele só dispensou o intermediário. E aí a gente acha que aumentou a liberdade, não, mas piorou. E você verá na história do absolutismo que aumentou a quantidade de brutalidade. Aí você faz a Revolução Francesa para derrubar o absolutismo. E a primeira coisa que a Revolução Francesa faz é estabelecer o serviço militar obrigatório. Então, mas não era para tornar as coisas mais livres? Não, agora ficou pior. Agora você tem que morrer por um capricho do governante. Porque antes, se quer fazer uma guerra, você pega um dinheiro, junta e bota uma placa. Procura-se. Né? Lanceiros, espadachim, não sei o quê. E os mercenários vão lá e se pregam. Agora não. Agora você manda uma carta para o Fernando. Para o Chico diz: olha, esteja tal lugar, tal hora. Quer queira, quer não queira. Não é assim que fazem? Então, isso que parece. Quando chega no mundo moderno, hoje no Brasil, no 2008, nós temos uma situação tal que cada pessoa tem, na Receita Federal, uma pasta de um computador, um arquivo, cada CPF tem lá, o governo sabe onde você gasta o seu cartão de crédito, o que você faz com o seu dinheiro, quanto dinheiro você tem na conta, quais são os seus bens. Esse negócio de... Sabe, o que você vê na internet, o que você vê na internet, se esse negócio de linha telefônica aí grampeada, é a coisa mais comum. Deve ter um troço igual a esses sabe, esse pessoal que fica ligando para dizer o que estarei enviando. Deve ter um sistema desse só para grampear telefones de milhares de pessoas. É a coisa mais trivial do mundo. O nosso governador faz isso todo dia, né? Tanto é que vocês lembram do caso Caseira, né? Quer dizer, você pode imaginar um mundo mais autoritário e perversamente sem liberdade que esse, em que, se você dissesse para o artigo 1 que o governo tem o direito de saber quanto você tem, o artigo 1 acharia isso uma barbaridade. Entendeu? Compreenderam como aquilo que nós achamos que é um aumento da liberdade é, na prática, um aumento da tirania. Só que é uma tirania com o gosto humano e você fica feliz achando que isso é bom. É isso que o Bertrand de Juvenel escreve no livro, esse livro que eu disse para vocês, que é um livro imprescindível. Se alguém tem interesse em política, não há nenhum outro livro mais importante para ler. Infelizmente, só tem em francês e talvez em inglês. Tem em inglês. É um livro magnífico, absolutamente fundamentado, um livro pesquisado, um trabalho científico, mostrando que há um aumento do poder, um aumento crescente do poder governamental, e que ele é cada vez mais sutil, quer dizer, cada vez parece mais liberdade, mas o poder é cada vez maior do que você pensa. Bom, continuamos, né? Estamos supondo que a aproximação da cidade de Megara e Corinto se toque, né? Isso. Essa proximidade não fará com que as duas cidades se confundam. Mesmo que se acertem casamentos entre uma e outra cidade, apesar de este ser um dos laços mais íntimos para a comunicação mútua. Casamento de meninos de uma e da menina da outra, né? Suponhamos até alguns homens
um carpinteiro, um outro lavrador, outro sapateiro, um quarto de alguma outra profissão. Suponhamos que, se quiser, 10 mil deles, residindo separadamente, mas não a uma distância tão grande que não se possam comunicar. Eles fizeram um pacto de não agressão no que toca a seus comércios e até prometeram tomar armas para sua mútua defesa, mas não têm outra comunicação a não ser o comércio e seus tratados. Significa isso o seguinte, pessoal, que a globalização, se for apenas econômica, ela não representa nenhuma espécie de ameaça política. Compreenderam isso? O que ela faz é mudar o perfil da economia. Então, a Volvo, por exemplo, que é uma empresa global, ela vai dizer, não, agora eu vou fazer aqui no Brasil tal produto, e vou tirar essa linha, que vou mandar para a Índia, não sei para onde, e assim. Então, o que vai acontecer é que muda a distribuição dos negócios. A geografia econômica modifica-se com a globalização. Mas a globalização não terá nenhum efeito cultural, e menos nem político nem cultural, a não ser que você mexa na política e na cultura. Então, é por isso que, junto com a globalização econômica, que é em princípio inócua, embora ela possa representar uma certa confusão no primeiro momento, porque tem gente que perde o emprego, você tem que fazer a globalização política para poder fazer isso. Mas como é que você faz a globalização política? Você tem que primeiro inventar culturalmente. Veja, olhem a sequência de castas, né? Para eu poder, a globalização econômica não sobe. Então, eu tenho que mexer na globalização política. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar o poder para a ONU. É isso que eu quero fazer. Mas para eu poder dar o poder para a ONU, eu tenho que destruir os Estados nacionais. Eu tenho que destruir a ideia da autoridade do Estado nacional. Como é que eu faço isso? Eu faço isso criando Tribunal Criminal Internacional. Eu faço isso criando, por exemplo, uma internacionalização dos mares. Eu faço isso pela unificação das legislações. Nenhum país pode ter nenhuma legislação contrária a uma determinada legislação, por exemplo, que a OIT estabelece. Eu homogeneizando a educação, mas eu tenho que fazer o que antes? Eu tenho que fazer a cabeça de todo mundo para mostrar que isso aqui está certo. Então, quem é que está produzindo esse movimento? Tá? São essas pessoas que você nunca ouve falar, mas que são os sujeitos que mandam no mundo. É o Robert Miller, o Maurice Strong. Maurice Strong é o canadense, que é o patrono de todo o movimento ambientalista de base política no mundo, um milionário canadense que faz isso. E o Robert Miller, que tem um livro divertidíssimo. Eu trago para vocês aqui na segunda-feira para ler uns trechos para vocês ouvirem. O Robert Miller, que é um sujeito que tem... o Robert Miller é o que lida com a educação. E o Maurice, né? Ele é canadense, não é francês. Maurice Strong como forte em inglês. Esses dois sujeitos são os sujeitos aí que hoje têm a maior influência relativa no destino do mundo. Essas fundações... mas essas fundações são todas operacionalizadas pelo conjunto de ideias que esse pessoal gera. Tá? Então, se vocês queriam aí um alvo para um atentado, então tem aí dois. Se havia uma demanda aqui reprimida de alvos para atentado, são esses dois sujeitos aí, os dois sujeitos mais influentes do mundo hoje, diretamente no processo mundial. E o Robert Miller diz assim, olha, se nós conseguirmos enfiar essas 10, 15 coisas na cabeça das pessoas, elas ficarão disponíveis para que nós tiremos a sua nacionalidade. Entendeu? A gente vai convencê-los desses 10, 12 coisas aqui, né? E ao fazer isso, a gente consegue aos pouquinhos retirar a autoridade dos Estados nacionais. A União Europeia vai... É exatamente isso. É exatamente isso que é a União Europeia. Entendeu? É exatamente isso. Então, quando a ONU propõe o Tratado de Kyoto, os americanos que não são trouxas, né, pelo menos nesse ponto, senão, senhor, eu continuo tendo autoridade sobre as emissões aqui nos Estados Unidos. Essas coisas são assim mesmo, tem uma complexidade política enorme atrás. Mas é isso, quer dizer, para eu poder derrotar, para eu poder criar uma aldeia global, uma ideia do McLuhan, que é um outro teórico desse assunto, eu preciso produzir a demonização de tudo aquilo que sustenta o meu modo velho, que é o Estado Nacional, ou as religiões tradicionais,
É isso? Então, para eu poder demolir a religião tradicional, o que eu faço? Eu tenho que botar uma outra religião no lugar. Qual é a outra religião? Chama-se ambientalismo, chama-se a mãe natureza. Compreendendo a nova era, deve ter... O rabino principal dessa nova religião é o Algor. Nada. Coitado, agora só é o espertalhão que descobriu que dá para ganhar uns trocos aí na mídia fazendo isso. Eu achei que ele ia concorrer a presidente, queria aproveitar e concorrer a presidente. Não foi. Ele não fez isso. Mas o Algor é perto do Robert Miller, do Morris Strong, é apenas um aprendiz. Esse pessoal é muito mais esperto que ele. O pessoal está produzindo. A gente pensa 24 horas por dia, como é que você faz para manipular o sistema? Sabe? O jornalista que se referiu ao Algor como Herman Munster. Herman Munster? Do Global Warming. Aí eu falei, Herman Munster é que aquele filiado de televisão da família Adams. Família Monstro? Mas o nome dele era Herman Munster, fazendo trocadilho com monstro, né? Não, mas era Herman Monster mesmo, não era o Herman, aquele que tinha cabeça comprida assim. Era Herman Munster. Os americanos conhecem como Herman Munster. Ah, Munster? Sim, claro, tá certo. E mas não era mesmo o Herman Munster. Mas esse é outro filme, né? Você sabe, né? Que não é a família Adams, é a família Monstro. A família Munster. Essa é a família Munster. É isso não. Muito bem. Mais uma vez, esta não será uma sociedade civil. Por que, então, nessa hipótese, não se seguirá que estejam afastados demais para se comunicarem. Aproximando-se assim, a casa de cada um deles assumiria o papel de cidade e eles se prestariam, graças à sua confederação, ajuda contra as agressões injustas. No entanto, se não tivessem nessa aproximação uma comunicação mais importante do que a que tem quando separados, esta ainda não seria exatamente uma cidade ou uma sociedade civil. A cidade, portanto, não é precisamente uma comunidade de lugar, nem foi instituída simplesmente para se defender contra as injustiças de outrem ou para estabelecer comércio. Tudo isso deve existir antes da formação do Estado, mas não basta para constituí-lo. Estou entendendo esse negócio? Que notável o modo como ele é capaz de nos ajudar a entender isso. Quer dizer, a globalização não cria uma aldeia global. A globalização, se for apenas econômica, ela cria uma economia global, mas uma aldeia global não. Você não consegue produzir a cidade, portanto, o conceito de cidade é aquele compartimento de valores, por meio da economia, por meio da proximidade física. O que cria uma cidade de verdade são os valores compartilhados. Isso é só em cima. E é por isso que o Robert Miller e o Morris Strong e todos os outros engenheiros desse negócio não dão a mínima para esse negócio de comércio. Entendeu? Não querem nem saber disso. Essa coisa entendeu? Eles querem que os capitalistas ganhem a maior quantidade possível de dinheiro para eles poderem retirar metade do dinheiro via impostos e poderem fazer o quê? Fazerem a cabeça das pessoas, porque o que faz o domínio econômico é o domínio da mente. O que faz o domínio político é o domínio da mente. Essa é a tese de Antônio Gramsci. Antônio Gramsci diz assim, esse negócio de ficar aí disputando eleição é besteira. Antes de ganhar a eleição, nós temos que transformar todos os formadores de opinião em esquerdistas. Então, na hora que todos os jornalistas forem de esquerda, todos os professores universitários forem de esquerda, todos os professores das áreas humanas do ensino médio forem de esquerda, na hora que todos os padres forem de esquerda, quem é que impede que o PD ou o ST tome o poder para sempre? Como é que é o nome do cara? Antônio Gramsci. Antônio Gramsci foi o fundador do PC italiano. E ele achava que essa ideia de ficar disputando a eleição democraticamente é uma besteira, porque ganhar uma eleição não significa ganhar de verdade o Estado, porque pode ser um acidente de percurso e você pode perder o poder em seguida. Mas o que fizeram os adeptos da FEDER? No Brasil também. Se você conseguir que toda a opinião pública, que todos os formadores da opinião pública, todos, sejam esquerdistas, ou seja, estejam favoráveis à tese da esquerda, você toma o poder para sempre. É o que o PT, presentemente no Brasil, imagina fazer, né? Ele tem 8 anos de Lula, eles imaginaram 4 anos de como
como é lá o nome lá de Minas Gerais? O Aécio. Não vai dar certo porque o Aécio não pode passar com o PMDB. E aí eles imaginaram que o Lula voltaria mais 8. Eles falam, né? 30 anos no poder. Eles falam isso abertamente, não escondem. Então, o que foi feito no Brasil foi a preparação para a tomada do poder político a partir da formação de uma base de opinião pública completamente esquerdista. Não há professor universitário que seja capaz de fazer uma opinião não esquerdista. Começa que não te convidam mais para tomar café. Seu sujeito fica num envio absolutamente insuportável. Assim, ninguém mais gosta de você. Como o Brasil é um país de carentes afetivos, quem é que aguenta não ser gostado pelos outros? Porque o alemão aguenta. Entendeu? O americano aguenta. Você não quer. Entendeu? Um sujeito assim aguenta, mas o brasileiro não aguenta. O brasileiro detesta, não aguenta ficar sem um prestígiozinho junto às moças. Entendeu? Os alunos têm que gostar dele, tem que vê-lo como um sujeito que é, como diz o Olavo, né? Você no Brasil tem que ser obrigatoriamente uma pessoa maravilhosa. Tem alguma coisa que acaba com a sua vida é não ser uma pessoa maravilhosa. Se você ser uma pessoa maravilhosa, você tem um conjunto de coisas que você tem que dizer. Você tem que ser, de alguma maneira, em prol do Mercuriano Dourado, você tem que ser meio ateu, entendeu? Tem que ter uma série de características. É o quê? Tem que gostar de futebol, mas não muito, mas tem que dizer assim que você aprecia isso, que você acha que a escola de samba é uma obra tão gigantesca quanto a missa de São, né, o Evangelho de São Mateus, de que você valoriza as coisas do povo. Aí você vai ser uma pessoa maravilhosa. Tá? Então, no Brasil, isso pega muito bem, porque os brasileiros não suportam a possibilidade da rejeição social. Porque é da natureza do brasileiro a carência. O Gilberto surgiu que o folclore do Recôncavo baiano se pode comparar às melhores obras de Diogo. Ele falou isso mesmo, né? Tá vendo? Você tem que dizer, olha, pessoal, você vê que coisa maravilhosa que o Gilberto disse ontem. Você quer saber do Gramsci, vai na livraria do Chaim, você encontra lá os cadernos do Carlos, 6 volumes. Só que a leitura é hermética, você não vai conseguir entender nada. Já é melhor ler. Você tem que estudar 10 anos para Como é que é o entender. Antônio Gramsci escreve Gramsci. Gramsci, né? Golf, Romeu, Alfa, Mike, Sierra, Charlie, Índia. Não tem nada mais útil na vida do que o alfabeto fonético internacional. Nunca mais você anota e-mail errado. A coisa mais fácil de aprender, todo mundo já aprendeu na escola, junto com o alfabeto, que é o que você usa, né? Não, no mundo inteiro. Qualquer universal, planetário, você para dizer B, em qualquer lugar do mundo é bravo. Pronto, acabou o problema de soletrar. Entendeu? Você com um gringo no telefone, tentando anotar um e-mail, né? E o sujeito vai falando e você não tem que dizer, primeiro, né? Então, o alfabeto fonético internacional, que você aprende voando, é a coisa mais fácil do mundo, coisa de criança, e é de uma utilidade tremenda, que acaba completamente a dificuldade da transposição das soletrar as letras, né? Mas aí uma fake news, o nome dele é Charles Sierra Alfa. Tá vendo? Tem alguma... São palavras... Não, mas ela escreveu. É que são palavras escolhidas para não terem equívoco, que elas não têm... São palavras que não geram confusão. Então, acaba o equívoco, entendeu? Charlie é C, pronto. Essa é a Foxtrot. Então, você fala Foxtrot, qualquer pessoa no planeta sabe que a letra é essa. Fica muito mais fácil a vida. Bom para mim que funciona melhor. Continuamos. A cidade é uma sociedade estabelecida com casas e famílias para viver bem, isto é, para se levar uma vida perfeita e que se passe a si mesma. Ora, isso não pode acontecer senão pela proximidade de habitação e pelos casamentos. Foi para o mesmo fim que se instituíram nas cidades as sociedades particulares,
as corporações religiosas e profanas e todos os outros laços, afinidades ou maneiras de viver uns com os outros, obra da amizade, assim como a própria amizade é o efeito de uma escolha recíproca. Quem quiser entender depois isso um pouco melhor, tem um livro maravilhoso do Ortega Gasset, chamado O Homem e a Gente, que tem uma tese central, que é essa tese do Aristóteles, no fundo, que como ninguém é explicado. Né? Ortega Gasset diz assim, olha, pessoal, isso que nós chamamos de sociedade é um conjunto de relações vazias. Vazias, quer dizer, ela é uma... Você, por exemplo, aqui em Curitiba, vive com 3 milhões de pessoas em volta de você. Você não conhece quase nenhuma dessas, quase ninguém. Né? A maioria dos seus concidadãos, você nunca saberá quem é, né? Você não sabe quem é, mas você, no entanto, não briga com todo mundo. Você tem uma relação, digamos assim, de distância e digamos assim, uma certa relação, tem um certo comportamento formal com as pessoas todas. Então, o que nós paramos no sinal vermelho? Porque alguém estabeleceu que faríamos isso assim, então não fomos nós mesmos. Você cumprimenta alguém quando senta no elevador. E isso é o que se faz sempre. Você nunca sabe por que se faz, mas é o que se faz. Mas se você vai para São Paulo, você não faz isso. É, claro, mas a sociedade também. Agora, essas relações que nós temos com as outras pessoas são completamente vazias de sentido. Elas são mortas, elas não têm conteúdo nenhum. Entenderam? Elas são meramente formais, são relações de forma. E quando a gente não entende isso, não entende nada em sociologia, porque para entender alguma coisa da sociedade humana tem que partir desse princípio. Então, por que o Aristóteles está dizendo para nós que a mera proximidade não faz uma cidade? No sentido que ele está dizendo. Porque a proximidade pode gerar uma relação meramente formal, de aparência e nenhum conteúdo. O que faz uma cidade é quando esse agrupamento torna-se uma comunidade. E para ser uma comunidade tem de ter o quê? Tem que ter uma certa dose de relações voluntárias. Por exemplo, quando você escolhe um cônjuge, essa pessoa com quem você casa não é mais um desconhecido, né? Não é mais uma pessoa qualquer naquela sociedade, mas é alguém com quem há algum sentido. Então, o que se tem que fazer para gerar comunidade, é procurar estabelecer sentidos entre os diversos ingredientes e elementos daquela localidade. E, de modo geral, você faz isso como? Compartilhando o mito fundador. Quando todo mundo ali acha que tem uma origem comum. Ou então acha que tem um destino comum. Acha que tem alguma coisa que os destaca dos outros. Então, a polis é feita onde? É feita nesse âmbito, que é o âmbito do imaginário coletivo, e não apenas da proximidade física. É o que Aristóteles está nos contando aqui. Diga agora. Esses dias eu estava lendo a história de Roma antes de César, e uma das coisas mais fortes em Roma era o senso de pertencimento. Até hoje, poucas cidades tiveram um orgulho tão grande de ser romano como um cara em Roma naquela época. Então, destacava de todos o orgulho de pertencer a Roma. E foi o que o Jaime Lerner fez em Curitiba. Esse foi o fenômeno lermista. Acho que o romano, até hoje, é considerado na própria Itália. Os outros italianos consideram os romanos assim meio... diferente. Mas veja, pode ser feito em qualquer circunstância. Tá? Por exemplo, Curitiba era um lugar muito chato de se morar. Aí, um belo dia, o Jaime Lerner, eu não estou entrando no mérito dos projetos em si, nem tenho competência para ajudar. Tá? Assim, eu tenho um ônibus que fica no meio da rua, que às vezes eu penso que é uma droga, porque ele acaba com o trânsito, por outras vezes eu acho que é ótimo, porque ele gera uma solução de transporte urbano eficiente e barato. Então, eu não sei dizer para vocês o mérito das modificações urbanas. Nem acho que é o caso da gente debater isso aqui, seria uma outra conversa, né? Mas o que eu acho é que o curitibano passou a ter orgulho de ser curitibano. E esse foi o fenômeno que foi feito aqui. Quando eu andei estudando aqueles assuntos que foram alvo do livro que eu escrevi, Economia do Mais,
Então, em Jacksonville, na Flórida, tinha lá um dos exemplos de lugar que rejuvenesceu e transformou-se num lugar do nada em tudo, né? E eu fui lá visitar a cidade uma das vezes que eu fui lá, e eu fui conversar com a pessoa na universidade lá, perguntei assim, o que aconteceu aqui, afinal de contas, que essa cidade aqui era um dos piores lugares para se morar aqui, e hoje é um dos 10 melhores. Assim, olha, o que aconteceu foi que as pessoas aqui passaram a orgulhar-se de morar aqui. Então, esse senso de pertencimento que o Eloy mencionou, que é, no fundo, a ideia de alguma contribuição coletiva, de que você pertence a alguma coisa que não é igual aos outros. É isso que faz com que uma sociedade vire uma comunidade. E a comunidade, diferentemente da sociedade, não é composta de relações frias, apenas formais. Ela é composta de amores e ódios, mas também tem ódios. Mas ela é composta de relações verdadeiras. Portanto, todo o processo de desenvolvimento econômico precisa antes criar uma noção de pertencimento, senão você não faz. É por isso que você tem muito mais facilidade de fazer cluster na Europa do que aqui, porque aqueles italianos lá na Emília-Romana, eles acham que o queijo parmigiano reggiano é a maior iguaria da face da terra, não é isso? A comida é italiana, Então, aquele pessoal lá em Murano que faz aqueles troços de mau gosto terríveis, aqueles gansos azuis, né? Eles acham que aquilo é a coisa mais bonita do mundo. Então, os cristais de Murano são assim uma espécie de modelo de existência humana. Então, essas coisas são pré-requisitos para você poder gerar desenvolvimento econômico. Uma vez eu perguntei para uma pessoa, né, se ele era italiano, e aí ele me respondeu assim, prima deve ser italiano e eu sou romano. É o Marcello Zanella. Foi? Não. O outro. Mas eu estou aqui há 20 anos e então, vim lá de São Paulo e tal. Quando eu tinha que assinar um cheque, né, na época eu usava cheque, né? E eu falava, olha, mas não é daqui, de outro estado, tudo bem. Quando eu falava que era Curitiba, aí, pronto. Eu tinha que ficar falando um monte de Curitiba. As pessoas ficavam perguntando coisas. Nossa, você mora nos melhores lugares, não sei o que. Eu falava menos, né? Mas até hoje, lá em São Paulo... Tem essa mística, né? Tem, não, mas isso foi realmente é diferente. Mas isso foi a mágica que fez, é a mágica que o Jaime Lerner fez. Entendeu? Que a mágica do Jaime Lerner é só essa. É claro que tem questões urbanísticas, mas isso tudo é secundário. Qualquer um pode fazer igual, né? Qual é o problema de copiar? Está tudo pronto, é só copiar. Tem alguma coisa que ele fez que foi um ato de mágica. Né? Fez uma mágica que você precisa reconhecer, que tenha lá a questão que você tem a ele foi o mais importante prefeito de Curitiba que já existiu. Ele conseguiu transformar a cidade, fazendo essa mágica da modificação da relação afetiva do curitibano com a sua própria cidade. Agora está jogando para água abaixo. Tentando, né? Todo lugar que eu olho, os caras me perguntam como é que é o governador. Todo mundo só quer saber mesmo. Deve, mas né? vamos ler aquele livro o livro lá de Curitiba, esse livro, né? Que eu mandei para você. Muito obrigado. Não, mas não é livro, Fotografia, né, bem feita, né, sempre valoriza, né? Não, eu sei, mas não. Não, veja, eu sou curitibano e bem bairrista. Não tenho nenhum problema com Curitiba, mas eu só queria que vocês tivessem essa percepção de que há algum fenômeno aí ligado a esse assunto da construção comunitária que o Jaime Lerner fez. E é por isso que ninguém conseguiu fazer a mesma coisa em outro lugar, né? Isso é uma coisa muito interessante também. Esses dias na Aluna é a reunião que eu e o Eloy frequentamos todos os meses, nós trouxemos um pesquisador, Eloy, que está justamente pensando nisso, né? Então, um dos fatos mais intriguantes é, por que é que não tem outras Curitibas? Se a fórmula urbanística é, em princípio, disponível. Nesse sentido, agregando, eu acho que a essência da discussão foi a visão que tinha, né? Não só a parte urbanística, mas a parte ambiental. Antes de fazer todo esse mar, 130, 40.
1970, quase 40 anos atrás. Discutiu toda essa questão. Então, isso com o curitibano, que é Curitiba, mesmo essa questão milionária. Isso é um exemplo que pensou-se lá atrás do estado de hoje. Mas ele foi no Rio, ficou 4 anos lá e não conseguiu lá. Não conseguiu nada. A coisa funcionou aqui, mas não conseguiu sair corrido de lá, né? Eu não sei explicar para vocês o fenômeno, tem essa pessoa, né, esse rapaz pesquisando isso aí o fenômeno, mas seguramente não é um fenômeno apenas urbanístico. Tem alguma outra coisa, algum outro componente que fez que acontecesse esse milagre, que é a criação da pertença, da sentimento de pertencer, que é o que foi feito aqui. E o interessante, por exemplo, eu cheguei em Curitiba há 40 anos atrás, 41 anos atrás. Quando eu cheguei aqui, professores da faculdade diziam que a maior cidade de Santa Catarina estava dentro de Curitiba. O êxodo que tinha havido nos anos 50 e 60 de catarinenses para cá, em função talvez do desenvolvimento do Celino, da época toda, né? O meu pai é um caso, meu pai é de Massa. A maior cidade de Santa Catarina não tinha a população que tinha de catarinense em Curitiba, já nessa época. E depois disso, quer dizer, quanta gente veio mais agora? É um fenômeno interessantíssimo. Eu não sei explicar. Fábio. Esse fenômeno de gostar de ser velho, eu estou conseguindo sentir isso lá em Paranavaí. Porque eu não sou de lá. Eu estou lá, eu cheguei lá, vai completar 2 anos agora. E são construções. É a contaminação. O Fórum de Desenvolvimento tem um papel fundamental nisso. Em reconstruir a autoestima das pessoas pela cidade onde elas moram. Existe um grupo de trabalho que pensa a cidade. Não são políticos, não ganham nada para isso, são voluntários e pensam. Essas pessoas, elas fomentam a discussão. O Valmor conhece o Gilberto. O Gilberto faz parte desse grupo lá. E eles pensam a cidade. Vamos instalar uma usina de cana-de-açúcar lá. Vamos discutir o que vai fazer essa usina. Olha, está surgindo a possibilidade de ter uma universidade federal aqui no Paraná. A gente podia se candidatar. Foram atrás. Trouxeram uma unidade do Cefet para Paranavaí. Isso. E a Parca lá também, né? E a Parca também? Não. Não é. A Via Parca é em Maringá. É Maringá. A Unipar. Já existiam 2, uma estadual e uma particular. Abriu uma segunda particular agora e vem o Cefet e começa a funcionar esse ano ainda. Então isso está construindo uma autoestima, está revalorizando uma cidade que há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, chegou a ter 100 mil habitantes. Hoje está com 78. Você com 2 anos agora está percebendo isso. Uma bobagem, é uma bobagem de tudo. Mas o fato do Atlético de Paranavaí ter sido campeão paranaense ano passado, isso transformou a cidade numa cidade vermelha. Assim, tudo quanto era a possibilidade que você passava, tinha a bandeira do ACC. Criou uma identidade, um vínculo que unia todo mundo para uma coisa só. Uma porcaria do tipo de futebol. O que o Aristóteles, no fundo a gente entrou nesse assunto, né? Apenas para procurar respaldos aí modernos ao que ele está dizendo aqui. Porque ele está dizendo que comércio não faz, quer dizer, 2 cidades não se tornam a mesma coisa só porque comercializam uma com a outra. Isso, por exemplo, entre Foz do Iguaçu e Cidade del Este tem uma diferença abissal, embora possa existir ali um comércio intenso entre essas 2 coisas. Então ele está querendo nos dizer o que é de fato uma cidade, quer dizer, o que é de fato o Estado, né? Estado sempre lembrando que Estado é polis aqui. O que é polis? É alguma coisa que transcende as questões físicas e econômicas. E é isso que nunca se pensa no Brasil quando se pensa em desenvolvimento econômico. Para poder ter desenvolvimento econômico tem que ter antes alguma coisa que não é econômica. Esse é o assunto do meu livro, A Economia do Mais, que é a ideia de que o mundo econômico está subordinado a outras coisas. E aí, então, o livro dá metodologias, muitos exemplos de como é que faz isso na prática. Só para concluir, o exemplo da zona de Paranavaí, que você tem uma contribuição muito grande ali, é o exemplo de Jacksonville. Só que a metodologia é diferente, né? Sim. Agora, eu diria assim, sem sombra de dúvida, que de todos os municípios que eu conheço, ninguém faz o trabalho mais corretamente que Paranavaí. Porque Londrina já é muito grande, sabe?
É muito incipiente também, né? A ideia. Paranavaí tem o melhor trabalho de desenvolvimento econômico do Brasil. Eu diria que é uma coisa assombrosa. Tá. Bom, continuamos? André. O homem e a gente. O homem e a gente. Você encontra no site de Cultura, é um livro editado no Brasil faz 30 anos, que não sei por que razão, eles têm um estoque, a Livraria Cultura tem estoque, e te vende um livro novo, mais velho, sabe, editado há 30 anos, mas de 0 quilômetros, nunca foi usado. Amarelinho, é novo. Vou ver se terça-feira tem estoque. Pois é. Esse livro é um livro maravilhoso e fundamental para entender qualquer aspecto social. Tá? Você quer entender alguma coisa da vida sociológica, da vida inclusiva? Esse é um livro para começar. O fim da sociedade civil é, portanto, viver bem. Todas as suas instituições não são senão meios para isso, e a própria cidade é apenas uma grande comunidade de famílias e de aldeias em que a vida encontra todos esses meios de perfeição e de suficiência. É isto o que chamamos uma vida feliz e honesta. A sociedade civil é, pois, menos uma sociedade de vida comum do que uma sociedade de honra e de virtude. As condições... Perceberam que ele está falando, não está falando pouca coisa, né? Honra e de virtude. Quer dizer, é um compartilhamento de valores altos, é isso que faz uma cidade. No sentido aristotélico, na polis aristotélica. As condições da felicidade particular. Aí Alexandre, livro 7, pulou, tá? Pula para o livro 7, capítulo 1. Desculpe, irmão. Não, eu só tinha que não esquecer de contar com ele. Queremos ter estabelecido suficientemente em outro lugar em que consiste a felicidade da vida. É aquela ideia da eudemônio, tá? Não precisa ler, não. Tá? Eu acabei de explicar. Só falar essa a mim. Contentar-nos temos aqui em fazer a aplicação de nossos princípios. Ninguém contestará a divisão habitual entre os filósofos dos bens em 3 classes: os da alma, os do corpo e os exteriores. Todos esses bens devem ser encontrados junto às pessoas felizes. Jamais se contará entre elas um homem que não tem coragem. Não, se contará entre as pessoas felizes, tá? Um homem que não tem coragem. Tá? A quantidade de pessoas. Nem não tem coragem, nem temperança, nem justiça, nem prudência. Temperança não tem o que é, né? É bom senso, né? Temperança é temperado. Tá? O Aristóteles é o autor da ideia de que a verdade está no meio. Essas são as 4 virtudes cardeais, né? É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo, tá? São as 4 virtudes cardeais. Isso mesmo, não tinha notado, tá? Muito bem. Então, veja, provavelmente é uma aproximação do aristotelismo com o cristianismo, né? Mas temperança no sentido de ter capacidade de não ir aos extremos, tá? Isso é temperança. Quem tem medo até do voo das moscas no ar, quem se entrega a todos os excessos da bebida e da comida, quem pelo mais vil interesse mataria seus melhores amigos, quem demonstra ter tão pouca razão quanto as crianças e os curiosos. No original diz assim: aquele que mataria seu melhor amigo por um quarto de óvulo. Significa assim, que é a mesma coisa que está aqui, não está errado aqui. Mas é por um centavo, qualquer coisa assim, né? Por um tostão. Os psicólogos sabem dessa frase aqui, né? Quem demonstra ter tão pouca razão quanto as crianças curiosas. Eu fico falando, né? Você tem que conversar, né? Você tem que ouvir as crianças. É isso. Continuamos? Mas, embora estejamos de acordo sobre isso, diferimos quanto ao mais e quanto ao menos. A maioria, pensando que lhes basta ter um pouco de virtude, deseja ultrapassar infinitamente os outros em riqueza, em poder, em glória e outros que tais. Sobre isto, é fácil saber o que pensar. Basta consultar a experiência. Todos vemos que não é pelos bens exteriores que se adquirem e conservam as virtudes,
mas sim que é pelos talentos e virtudes que se adquirem e conservam os bens exteriores e que, quer se faça consistir a felicidade no prazer ou na virtude, ou em ambos, os que têm inteligência e costumes excelentes alcançam mais facilmente uma fortuna medíocre do que os que têm mais do que o necessário e carecem dos outros bens. E essa frase é tão absolutamente importante porque ela é tudo que o Brasil não sabe. Se tem uma frase nesse livro que é para o Brasil entender, é essa. Porque no Brasil nós achamos que a missão é a riqueza. Né? O Brasil pensa que o mundo material é o primeiro alvo. Não é isso? E não é só o Brasil que pensa isso. A teoria do Maslow é isso. Não é isso? E o que ele está dizendo é o seguinte, que a riqueza é um efeito colateral da superioridade moral, da nobreza, de melhorar as coisas que estão em cima. Quer dizer, a riqueza está abaixo desses valores. Ela pode vir como efeito colateral. O Viktor Frankl, que é um psicólogo maravilhoso, tem uma obra incrível, nós já pusemos no programa Em Busca de Sentido. Mas mesmo quem não assistiu, não custa nada se comprar esse livro amanhã, custa porcaria, o livro desse tamanho, e que ele conta a experiência que teve no campo de concentração, e quando ele compreendeu o seguinte, que todo mundo que não tinha sentido na vida morria fácil. E o sujeito, a primeira coisa que o Viktor Frankl faz é jamais fazer qualquer acusação à Alemanha. E perguntaram, os judeus ficaram sempre furiosos com ele, né? Pô, mas como é que você não transformou esse seu livro num libelo anti-nazista? Assim, porque esse negócio de acusar coletivamente é a estratégia nazista. Não tem nada mais nazista do que você chegar e dizer assim, foram os alemães. Então, nada mais nazista do que você fazer a acusação coletiva, porque nem todo mundo estava de acordo, enfim. Então, o Viktor Frankl, sem jamais transformar o livro num libelo panfletário pró-judaico, e essa é a razão pela qual as comunidades engajadas judaicas sempre o detestaram e o perseguiram. Ele é judeu, mas ele é perseguido pela comunidade judaica. Ele diz assim, olha, o que a gente tem que entender na vida é que algumas coisas só se obtêm como efeito colateral. Então, você deve desejar uma outra coisa e obter aquela como efeito colateral. E a ideia de que a riqueza é o primeiro de todos os objetivos da vida é um engano. Porque aí o que você fará é você fará aquilo que ele acha que é a origem da ejaculação precoce, da insônia. Né? Então, por exemplo, como é que o Viktor Frankl cura insônia? Assim, você está com insônia, então em vez de tentar dormir, tente não dormir de modo nenhum. Ligue a televisão, ligue o som, plante bananeira, abra a geladeira e faça um bolo. Se você tentar não dormir de nenhum, você vai acabar dormindo. Quer dizer, você tem que fazer exatamente o contrário. Daí ele chegava para o cliente com impotência sexual e dizia assim, ejaculação precoce, né? Assim, o seu problema é ejaculação. Então, tente ejacular o mais rápido que você puder. Mas muito mais rápido que você está fazendo agora. E dava o contrário. Dá o contrário daí. O Proust tinha uma frase que dizia que era exatamente dizer assim, o Proust. O único modo de você se livrar de um vício é levá-lo ao extremo, ao seu extremo absoluto. Chegar no extremo, o vício desaparece. E é isso que o Viktor Frankl faz como terapia chamada logoterapia. A filosofia, a terapia do Viktor Frankl é um psicólogo, logoterapia. E ele dizia, então, nos ajudava a entender isso, que o que faz alguém, uma pessoa ficar rica, não é a sua obsessão pela riqueza em si, mas é a obsessão por coisas que estão acima da riqueza e que gerarão as condições para que o enriquecimento aconteça embaixo. A coisa mais difícil que tem é convencer os brasileiros disso. Que é preciso, antes de você ter um país rico, o Brasil não é um país rico, o Brasil é um país mediano, sob o ponto de vista da renda per capita, por exemplo. Então, bem na metade do grupo de países do mundo, estamos na metade, o que é muito pouco, né? O Brasil não é um país não está no nível de produção econômica que podia ter. Então, para poder fazer isso, nós temos que fazer uma porção de coisas que não são isso, que não são perseguições diretas da riqueza, num âmbito superior ao econômico, para que possa reagir embaixo.
Essa ideia é a coisa mais difícil de botar na cabeça do Brasil, que pensa, o Brasil tem uma visão economicista das coisas, que pensa que é tudo questão econômica. Então, como é que as pessoas se irritam contra os políticos? Quando descobrem que eles aumentaram o salário. Eu sou a favor de pagar o dobro, os sujeitos não aparecerem. A melhor coisa do mundo era que eles não fossem lá nunca, porque senão não legislam bobagem. Entendeu? Então, as pessoas só se incomodam com política porque ficam com inveja do dinheiro que eles levam para cá. Ninguém está dizendo assim, pô, mas esses caras fizeram essa lei louca. Ninguém entra no mérito do que eles fazem lá. Está só preocupado com a remuneração, se eles veem ou não, se tem injetor ou não. Mas isso é uma maneira muito imbecil de cuidar do assunto. Porque, no fundo, a mobilização brasileira é apenas pela inveja do dinheiro. Quando vocês estavam ouvindo a CBN, eu estava ouvindo para cá, o cidadão dizendo que o Bill Gates vai doar 2 bilhões de dólares, né, para poder criar uma igreja, estabelecer uma igreja nos Estados Unidos. E o cidadão lá, semitoriado no motor, falou, por 1 bilhão eu trago Jesus Cristo. E pessoa, metade eu já trago Jesus Cristo. Pessoalmente, né? Tá certo? Continuamos, por favor. Vamos lá, pessoal. Por pouco que atendemos a isto, a razão basta para nos convencer. Os bens exteriores são apenas instrumentos úteis, conformes a seu fim, mas semelhantes a qualquer outro instrumento, cujo excesso necessariamente é nocivo ou, pelo menos, inútil a quem os manipula. Os bens da alma, pelo contrário, não são apenas honestos, mas também úteis. Quanto mais excederem a medida comum, mais terão utilidade. Em geral, as melhores disposições... Apenas para dar mais um exemplo, houve um episódio desse, que é muito famoso, e que há divergências sobre quem é que foi lá para Roma, mas antes de haver o Vaticano, tinha lá uma sede da Igreja Católica, né, que era suntuosa também. E há quem diga que foi São Domingos, mas há outras pessoas que dão. Mas a verdade é que foi lá alguém, um monge desse muito pobre, e falou assim, foi lá visitar o Vaticano, aí o Papa recebeu e falou assim, olha só, tá vendo? Agora ninguém mais pode dizer que Pietro não tem ouro, e não tem prata, e não tem joias. E aí, então, agora Pedro não vai mais poder dizer que ele não tem ouro. E o velhinho, o monge, falou assim, também não vai mais poder dizer, levanta-te e anda. Seja quem tenha sido a personagem, é essencialmente o que o Aristóteles está dizendo aqui. Tá? Que você tem bens da alma, bens exteriores e bens do corpo. Se você quer fazer uma hierarquia natural nisso, ponha os bens da alma em primeiro lugar, os bens do corpo em segundo e os bens exteriores em terceiro. Quando você inverte essa sequência, você tem o reino da quantidade, do reino egnômico, né, que é o mundo moderno, que pauta tudo pelo quantitativo. Isso é um mundo profundamente antinatural e desumano, de acordo com a própria opinião do Aristóteles aqui. Continuando. Em geral, as melhores disposições e maneiras de ser seguem entre si as mesmas proporções e desproporções que seus sujeitos. Se, portanto, a alma, por sua natureza e relativamente a nós, tem um valor muito diferente do corpo e dos bens, seus bons costumes ultrapassam igualmente os dessas outras substâncias. Tais bens só são desejados por ela, e todo homem os deseja para a alma, e não a alma para eles. Consideremos, pois, como certo que a cada um cabe uma felicidade proporcional à virtude e à prudência que tiver, e na medida em que age conformemente a elas. Exemplo e prova disso é Deus, que é feliz não por algum bem exterior, mas por si mesmo e por seus atributos essenciais. A felicidade é muito diferente da boa fortuna. Vem-nos da fortuna os bens exteriores, mas ninguém é justo ou prudente graças a ela, nem por seu meio. Dos mesmos princípios depende a felicidade do Estado. E é impossível que um Estado seja feliz, cidade no caso, seja feliz e se dela a honestidade for banida. Não há nada de bom a esperar dele.
nem tampouco de um particular, sem a virtude e a prudência. A coragem, a justiça e a prudência têm na cidade o mesmo caráter e a mesma influência que nos particulares. São exatamente os mesmos que merecem de nós a reputação de corajosos, justos e prudentes. Que isso nos sirva de prefácio, não podemos deixar de lembrar esses princípios. Como, porém, eles pertencem a uma outra teoria, que é a ética, tá? Que é a teoria de ética, que é a ética Nicômaco, não nos estenderemos mais aqui sobre eles. Basta-nos agora ter estabelecido que a melhor existência para cada um em particular e para todos os da cidade é a virtude com bastante riqueza para poder praticá-la. Se alguém quiser contestá-lo, você está essa? Se alguém quiser contestá-lo, nós lhe daremos em seguida uma mais ampla satisfação. Aqui, não sei se vocês repararam, aqui numa sutileza muito grande, assim, é a virtude com bastante riqueza para poder praticá-la. Esse bastante aqui está usado no sentido preciso, porque em português o único sentido da palavra bastante é suficiente. Então, por exemplo, quando diz assim, eu tenho bastante água, significa que você tem água suficiente. Só que, por causa do italiano, aqui se usa a palavra bastante no significado de muito. Porque bastante como muito é italianismo. Então, está errado. Em português não se fala bastante como muito. Né? Então, eu tenho, por exemplo, você tem muitos cachorros? Eu tenho muitos cachorros. Né? Agora, dizer que eu tenho bastante cachorros está errado. A não ser que você queira dizer que os cachorros que você tem são suficientes. Basta. Entendeu isso? Então, esse bastante aí, por favor, não interpretem no sentido errado, que é o sentido coloquial da palavra bastante, que é um sentido errado em português, porque bastante no sentido de muito é italiano que fala assim. Em português, bastante é suficiente. Mas existe bastante plural. Mas isso é errado, porque, entendeu? É porque aí estão adjetivando a palavra bastante, né? Tá? E não pode, porque a palavra em português não pode ser mudada de sentido assim. Então, em português... Aqui pode parecer muita riqueza. Pois é, quer dizer, como está aqui, está certo. Só que eu temo que vocês interpretem esse bastante como sendo muito, o que geraria uma contradição do Aristóteles com ele mesmo. Porque ele, no fundo, está falando em riqueza suficiente e não está falando em excesso de riqueza. Entenderam? Isso não faz sentido no resto da história, né? Desculpe um pouquinho, Anatório. Está claro isso, pessoal? Ficou claro isso, né? Então, aqui, não é que ele esteja errado, é que é possível que nós interpretemos errado por força do hábito. Diga, Anatório. A minha dúvida aqui é o seguinte, quando fala de fortuna aqui, o Écio fala de fortuna como sinônimo de sorte, né? Mas aqui, sorte é que fortuna no sentido de dinheiro mesmo. É que ele acabou de dizer que é a mesma coisa, nesse sentido, né? Lembra? Que ele diz assim, se você olhar um pouquinho mais para cima, né? Ele diz assim, onde é que nós estamos? Página, peraí. 58. Fala assim, olha, isso sirva de prefácio, não podemos deixar de lembrar esse princípio. Fortuna está no 57 no penúltimo parágrafo. Então é assim, né? Vemos da fortuna. Diferente da boa fortuna. Vem-nos da fortuna os bens exteriores. Quer dizer, aqui os bens exteriores vêm da fortuna. Fortuna é o quê? É o acaso, né? A sorte. Então, nesse momento, ele está falando de fortuna no sentido de verdadeiramente fortuna econômica. Tá? Não no sentido de providência. Tá? No sentido de providência como o Boécio usa. Compreenderam? Mas ele acabou de definir que seria assim que ele usaria a palavra. Entenderam aqui que quando ele diz bastante aqui é suficiente e não é muito? Qualquer interpretação ao contrário seria errada, porque não se fala assim em português. Então, nós temos uma porção de coisas assim que se faz, que são verdadeiras barbaridades aí, que a gente nunca percebe. Só uma perguntinha. Ele fala aqui que, como eu disse a Deus, que é feliz por algum bem exterior, mas não por algum bem exterior, por si mesmo, por seus essenciais. Ele está falando de Deus no sentido judaico-cristão? Não, Aristóteles parece que, se não me engano, tem 5 vezes a palavra Deus em toda a obra de Aristóteles. Então, Aristóteles não achava, né, que no fundo ele
tornou obrigatória a noção de Deus. Porque a ideia do motor inicial, então, um dos principais conceitos de Aristóteles é uma física do movimento. Então, ele diz, olha, o movimento acontece porque alguém move. O movimento acontece porque o móvel, né, tem que ter o provocador do movimento. E esse provocador do movimento tem que ser alguma coisa. Mas como nós não podemos voltar a infinito atrás, tem que ter uma hora em que você para de procurar e você aceita como sendo um axioma necessário que exista um primeiro motor. E esse primeiro motor é Deus. Não é isso? E depois, quando você faz o método, faz o modelo ptolomaico, né, de astronomia, que gera depois o próprio modelo astrológico, então há lá em cima, no último círculo, o primo mobile. É o primeiro que move. Então tem sempre um primeiro, tem que ter um primeiro obrigatório. Esse primeiro é Deus. Deus não está no mundo físico, portanto não é assunto do mundo físico. Como Aristóteles é um biólogo, em última análise, um médico, ele passou 80% da obra descrevendo fenômenos físicos. Então, quando você vai ver a obra e calcula as proporções relativas, 80% da obra de Aristóteles é a descrição de assuntos físicos e não de assuntos, digamos, metafísicos. Ele chamava, o que nós chamamos de metafísica, nós é que chamamos assim, porque Aristóteles chamava de teologia. Então, a noção de Deus em Aristóteles é absolutamente clara, quer dizer, ela é obrigatória para fazer sentido toda a filosofia de Aristóteles, mas ele não se dedica a interpretar o assunto. Ele não se põe a interpretar esse assunto. É por isso que há raríssimas menções explícitas da palavra Deus na obra de Aristóteles. Mesmo será que está toda perdida, porque a maior parte está perdida, né? É que está perdido, mas não as obras fundamentais, porque você sempre sabe quando a obra fundamental foi perdida. Por exemplo, o Eloy tem um livro que fala de obras perdidas. Como é que você sabe que estão perdidas se elas estão perdidas? Elas são citadas nas outras. Muito bem, porque alguém falou, existiu um livro. É a história do Atlântida, né? Ele fala aqui, no Timão de Atenas é uma peça de Shakespeare. Né? No Timeu de Platão, há uma menção à Atlântida. Então, a gente sabe que a Atlântida existiu, não porque nós tenhamos uma documentação sobre isso, mas porque há menções que são igualmente confiáveis, porque elas são de fontes diferentes, de fontes que não podem ser contaminadas umas às outras. Então, é muito provável que tenha existido um lugar no mundo chamado Atlântida. E esse lugar muito provavelmente existiu, mas nós não sabemos nada sobre ele. Então, se houvessem obras de Aristóteles que fossem extraordinariamente importantes, elas teriam sido já colocadas na boca de alguém e isso nunca aconteceu. Então, sabe-se, tem aí uma lista de livros que sumiram, mas esses livros não parecem ser livros nucleares. Quer dizer, não são poética, acho. A poética consumiu metade, né? E os fragmentos e pedaços da primeira parte. Mas a poética existe, tem uma boa parte aí. Mas não há nenhum grande livro, assim como tem aqui um livro, que é o livro que todo mundo diz que é Aristóteles, então isso não tem. Quer dizer, embora a obra, em termos de volume, tenha sido muito perdida, ela não é, em termos de conteúdo, não. É claro que nós poderíamos ter livros mais organizados, né? Mas ainda mais porque a obra esotérica de Aristóteles, exotérica com X, essa que se perdeu, era uma obra muito primária, assim, provavelmente era uma obra imitando o estilo de Platão, eram diálogos platônicos que não deviam ser muito aristotélicos. O Aristóteles deve ter gostado que ele sumiu. Sabe aquele sujeito que depois, quando tem 60 anos, olha para o livro que escreveu com 25 e dá aquela vergonha? Meu Deus, como é que eu escrevi esse monte de besteira aqui? O próprio Sócrates era sofista, né? Não, mas tem muita gente que faz isso, entendeu? O sujeito não aguenta ver aquilo. É como o Boris Schneiderman, que é um tradutor de Dostoiévski, que olha para a tradução que ele fez dos Irmãos Karamazov, quando tinha 20 e poucos anos, estava quebrado, precisava de dinheiro, e topou lá
E disse, meu Deus, como é que eu fui escrever esse negócio aqui? Não é possível. Não sou eu. Né? Entendeu? Então, como é que faz? Você tenta comprar todos os livros que tem. É igual a Xuxa, né? A Xuxa comprando todas as revistas em que ela apareceu nua e tal. Né? Você tenta fazer, não, mas é difícil, né? É difícil. Bom, continuamos. Mais um pouquinho? Vamos lá. Felicidade privada e felicidade pública. Resta-nos explicar se a felicidade é idêntica para os Talvez, pessoal, desculpe, melhor do que isso, está em cima do nosso intervalo. Vamos parar um pouquinho antes para tomar um café? Para a gente não quebrar o texto no meio? Tá? Então vamos lá. Pode ficar nisso? Pode. A tal da hegemonia para a conquista do poder, né? Tá bom, Nilson? Até bom para nós semana. Tchau, tchau. Psicografar. Precisa achar um programinha para poder fazer a gravações.